Vamos lá, galera. Última questão do vestibulinho 2017, segundo semestre. A última questão aqui de exatas, né? Vamos lá, questão longa. O caleidoscópio consiste em um prisma regular de base triangular obtido da união de três espelhos planos retangulares, todos com as suas faces espelhadas voltadas uma para as outras. Em uma das bases triangulares é colocado um material translúcido, enquanto a outra base é opaca, contendo apenas um furo em seu centro. Dentro do caleidoscópio encontram-se pequenos objetos soltos, tais como contas ou pedacinhos de papel. Ao olharmos para o interior do caleidoscópio através do furo da base opaca, podemos ver as imagens obtidas pelas inúmeras reflexões dos objetos nos espelhos. Então aqui a gente vai ter o desenho do caleidoscópio e aqui mostrando como é ele aberto. Então o que é o caleidoscópio? Ele é um lugar onde a gente tem três lugares para colar os espelhos e depois a gente dobra, transformando isso num triângulo, e aí fica igual assim. De um lado tem um material translúcido, tipo vidro, plástico, alguma coisa assim, e do outro tem um material opaco, que não deixa a luz passar. Só que nesse material tem um furinho. E aí, o que acontece? A pessoa olha por esse furo, reflexões de algum objeto que ela pode ter deixado aqui dentro. Aí vai criar várias reflexões entre todos os espelhos. Mas olha o que aconteceu aqui, continuando. João colou dois espelhos consecutivos, por exemplo, esse de cima, bem como as abas correspondentes das laterais. Então, vamos dizer que o João bonitinho, isso daqui, isso, nisso, rapaz, isso daqui, essa parte, colou essa parte. Só que ele só tinha colado esse espelho e esse espelho, tá bom? Enquanto esperava a cola secar, ele decidiu olhar as imagens de um botão que ele colocou, ele segurou entre esses dois espelhos. Como o caleidoscópio ainda não estava fechado completamente, ele pôde olhar diretamente para as faces refletoras dos espelhos. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Imagina que estava lá o caleidoscópio. Certo. E aí, o que o João fez? Ele deu conta de colar esse espelho aqui e deu conta de colar esse espelho aqui de baixo também. Tá? Então, vai ter uma parte que fecha aqui também. E aí, o que ele fez? Ele pegou e colocou um botão aqui, ó. E aí, o que ele vai perguntar? Vamos ver qual que é a pergunta. O João tem o terceiro espelho aqui na frente, tá? A pergunta é: o número máximo de imagens distintas do botão que podem ser vistas por João é? E aí aqui ele dá uma fórmula, né? O número de imagens distintas que se formam de um objeto colocado entre dois espelhos pode ser calculado por essa relação. 360 dividido pela medida do ângulo entre os espelhos menos 1. Então, vamos calcular isso direto e depois eu explico como que isso funciona, tá? Então aqui, esse número que a gente tem que descobrir é 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos. Se a gente vier aqui no começo, a gente vê nessa imagem que os ângulos são 60 graus. Então 360 dividido por 60 graus menos 1. Então, se a gente fizer 360 aqui, a gente pode cortar os zeros, fica 36 dividido por 6, né? 36 dividido por 6 é bem tranquilo. A gente tira aqui direto que é 6. 6 vezes 6 dá 36. Então N é 6 menos 1, que dá 5. A resposta aqui é direto a letra D. Mas o que significa isso, né? Se você tiver na sua casa dois espelhos, podem ser de qualquer tamanho, faz esse teste. Pega um espelho, coloca assim, tipo, na sua frente. E pega outro espelho e coloca nesse sentido aqui, ó. Fazendo com que haja um ângulo aqui entre os dois espelhos de 90 graus, tá? Então, esses dois espelhos eles vão ficar assim, de tal forma que haja um ângulo de 90 graus entre eles. Se você colocar um objeto aqui, ó, o que você vai ver nas imagens? Você vai ver uma imagem diretamente aqui, você vai ver outra imagem diretamente nesse outro espelho,
e o que vai acontecer é que vai ser gerada uma outra imagem entre os dois espelhos. E aí, com um objeto, você vai conseguir ver 3 imagens. Será que bate com essa lógica, com essa regra? Então a gente tem n igual 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos. O ângulo entre os espelhos é quanto? 90 graus. Menos 1. Então, aqui novamente, o n vai ser, cortando esses caras, 36 dividido por 9 menos 1. Quanto que é 36 dividido por 9? Tabuada do 9, né? 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Então, esse resultado dá 4 menos 1, 3. Então, aqui, ó, bate. Essas 3 imagens que você vai ver no espelho podem ser conferidas por essa lógica. E aqui, se você for diminuindo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, deixa eu fazer do lado. Faz o teste na sua casa se você tiver mais de um espelho, tá? Ó, vamos supor que você, cara, diminuiu o ângulo entre os dois espelhos. E agora o ângulo, esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Antes era 90 graus. E aí você coloca mesmo botão aqui na frente, você vai ver muito mais imagens. Por que que você vai ver muito mais imagens? Porque, ó, pensa comigo, tá? Essa imagem do 90 graus que bate aqui, ela reflete aonde? Ela reflete aqui no nada. Ela reflete direto aqui no nada. E essa imagem que bate aqui, reflete também no nada, tá? Só vai ter um momento aqui onde alguma luz vai refletir para cá, que vai bater com a luz que está refletindo para cá e vai acabar criando essa terceira imagem. Só que quando você fecha o ângulo, quando você deixa mais curto esse ângulo aqui, deixa em 60 graus, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter uma reflexão aqui que é óbvia, você vai ter outra reflexão aqui que é óbvia, só que essas duas reflexões, uma vai estar conseguindo ver a outra, digamos assim. Então, tipo assim, esse cara que está aqui, que ele já é uma reflexão, ele vai refletir nesse outro espelho. E esse cara que também já é uma reflexão, ele vai refletir nesse outro espelho. E além disso, esses dois caras aqui que são a reflexão, vão acabar criando uma imagem aqui no centro, pela mesma lógica do de 90 graus. Então, por isso que, quando você tem 60 graus, que é o caso aqui do caleidoscópio, a quantidade de imagens que você vê do objeto é 5. E perceba que quanto mais você diminui esse ângulo, mais imagens você vê, né? Então, se você diminui esse ângulo, deixa quase fechado os espelhos. Quase fechado. Deixando um ângulo aqui de 30 graus. 30 graus, cara. Quase nada. E se atrever a colocar aqui o botão, você vai ver quantas reflexões. 360 por 30 dá menos 1. 36 por 3 dá exatamente 12, né? 12 vezes 3 dá 36. Menos 1, 11. Então, olha que legal, se você diminuir esse ângulo entre os dois espelhos para 30 graus, você vai ver 11 vezes esse botão. Novamente, tem uma reflexão aqui e outra aqui que são óbvias, porque tem dois espelhos. E aí, um espelho vai começar a refletir o que ele está vendo no outro. 2, 3, 6. E, cara, isso vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, até que você vai ver esse mesmo botão que você colocou aqui 11 vezes, beleza? Então é isso. Quando vocês virem uma questão um pouquinho mais complicada assim na ETEC, fiquem de olho que provavelmente vai ter uma dica igual essa, mostrando exatamente o que você precisa para resolver essa questão, tá bom? Não apavorem.
Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse pequeno experimento que a gente fez aqui desenhando, para mostrar para vocês da onde que vem essa fórmula, tá? Essa fórmula não vem do nada, como nada na física vem do nada. Tem um motivo e uma explicação. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e dá um like e deixa um comentário aqui, por favor, se você tiver alguma dúvida, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tchau, tchau e até a próxima.